E o Mauro César deu uma aula agora falando sobre o pacotão de reforços do Flamengo, dizendo que o Mengão está sendo muito agressivo nas contratações. É o time brasileiro, ou melhor, o time da América do Sul que mais está investindo no mercado. E nós vamos analisar aqui nesse momento, porque o Flamengo tem 7 títulos para disputar no ano de 2023 e, no mínimo, está favorito em 5 desses títulos. Foi o que os comentaristas debateram e nós vamos analisar aqui. Então já chega aqui, nação, deixa o seu like. Vamos bater uma meta juntos de 1000 likes para esse vídeo. Quero ver a força aí do torcedor do Flamengo. Vai nos comentários também, deixa a sua opinião referente ao debate. E se inscreva, se você ainda não é inscrito, ativa o sino das notificações para você receber todos os vídeos do Mengão. Antes do vídeo, eu quero deixar para você uma oportunidade para você que quer fazer uma renda extra de 3 mil a 5 mil reais utilizando o celular e uma conexão com a internet. Você vai clicar no link que está na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado para você saber tudo referente a essa oportunidade, onde você vai aprender a fazer essa renda extra de 3 mil a 5 mil reais e receber comissões como essa que você viu aí na tela. Então vai lá, clica, confere, não é golpe, não é fraude, aproveite essa oportunidade enquanto ela estiver no ar. Você já pode começar o ano fazendo essa renda extra. Então vamos pro vídeo de hoje, créditos, vou deixar o canal ESPN Brasil e também ao canal Jovem Pan Esportes, link na descrição. Vamos ver as notícias do Mengão, Flamengo movimentando o mercado da bola. Reto, vamos falar da reapresentação, né? Porque ele está de volta. O Coringa Gerson tá rindo à toa, felicíssimo com a volta ao rubro-negro. Confere aí. Não dá nem para ter dúvidas nessa apresentação, ou reapresentação. O Coringa voltou e está feliz. Muito feliz. Ficou bom? Se ficou. É daqueles encaixes praticamente perfeitos. O volante está muito em casa. Conhece todos, cumprimenta todos, de seguranças à tia da cantina. O que tira o sorriso da boca do Coringa é diminuir sua passagem pela França. Falar em frustração. É uma coisa que eu acho que não tive frustração, até porque fizemos grandes coisas lá em Marseille. Eu, em números de gols e participações, foi o melhor momento da minha carreira, onde eu tive a oportunidade de fazer 13 gols e dar 10 assistências. Eu vejo que eu fui bem, mas infelizmente acabou de eu não ter um bom convívio com o treinador que chegou e optei por seguir minha vida de uma outra forma. Nós mesmo brasileiros acabamos batendo no nosso esporte, nos nossos jogadores, no nosso campeonato, onde agrega muitas coisas, como nós jogadores, né, que trabalhamos, vocês também como repórter. Eu acho que a gente tinha que dar mais moral para o nosso país, parar um pouco de pensar no país dos outros, pensar mais no nosso, que a gente cresceria muito mais. O Gerson, que volta ao Flamengo 1 ano e meio depois, está muito mais experiente, muito mais completo, muito mais Coringa. Mais Coringa do que nunca. Até de lateral esquerdo, uma posição que eu achei que eu nunca ia jogar na minha vida, eu fiz lá. E como eu disse antes, eu sempre busco todos os meus dias aprender alguma coisa. Tive a oportunidade de ir lá, tive a oportunidade de aprender. E o Gerson que volta hoje é um Gerson sempre focado, um Gerson mais maduro e com a cabeça em ganhar sempre pelo Flamengo. É muito bom para o Flamengo ter jogadores qualificados. Eu não conversei com o treinador, nada. Como eu falei, estou sempre disposto a ajudar o Flamengo, seja lá onde for. Minha posição principal é volante, como vocês todos sabem, mas ali na frente também eu posso ajudar um pouquinho em alguns lugares do campo. De fato, a competitividade é alta no meio de campo de Vitor Pereira, mas o novo camisa 20 rubro-negro era desejo do técnico. Uma das vagas vai ser dele. Seja mais recuado, mais avançado, ele chega em alta, com o comando, com a torcida, com a tia da cozinha. Gerson, o Coringa, volta para jogar quase nas 11 e matar uma saudade típica de torcedor. Esperando ansiosamente para voltar a jogar às 4 horas no Maraca, que era uma coisa que eu estava sentindo muita saudade. Sem frustração, sem arrependimento, de volta, vapo vapo.
Como ficará a equipe do Flamengo agora com Vitor Pereira no comando? Essa é uma possibilidade muito real. Temos o Santos no gol. Na lateral direita, Rodinei saiu, então Varela e Mateuzinho vão disputando a posição. Davi Luiz, Léo Pereira e Felipe Luiz completam a defesa. E aí a meiuca é a dúvida, né? Tem o Arturo Vidal ainda no banco, mas Thiago Maia, João Gomes vão disputando uma posição. O Gerson, o Pedro Henrique Torre falou, Gerson é titular. E aí, Everton Ribeiro ou Vidal? Arrascaeta, Gabigol e Pedro. Ô, Antero, antes de eu falar com você, deixa eu fazer uma correção aqui. Eu falei que as últimas 2 edições da Supercopa foram também as 2 na retomada. Não teve uma antes, né? Flamengo e Atlético Paranaense já tivemos 3 disputas de Supercopa. O Flamengo esteve nas 3, né? Ganhou 2, perdeu no Atlético Mineiro. Aliás, jogos bem legais, repito. A expectativa é para mais um jogo interessante agora entre Flamengo e Palmeiras. A última decisão entre eles terminou nos pênaltis. Ô, Antero, o Gerson deixou claro que não considera um fracasso dele nessa sua segunda passagem na Europa. Mas essa volta ao Brasil significa a força do Flamengo mais do que uma passagem não muito boa dele na Europa? Mostra a força do Flamengo ao competir com equipes europeias também? Mostra a força do Flamengo e mostra desinteresse de equipes europeias pelo Gerson. Sim, o retorno dele foi decepcionante, né? Porque a partir do momento que diz que eu fui bem, mas depois não me dei bem com o técnico, infelizmente não é uma razão que colhe. Já é muito utilizada por jogadores brasileiros, não sei de outros países, quando não se dão bem numa aventura europeia. Não se preocupe, Gerson, você não é o primeiro, certamente não será o último que terá vivido essa experiência e poderá usar também esse tipo de argumento para justificar o retorno. Não tem problema algum. Eu já vi muitos jogadores medianos, jogadores bons, jogadores excelentes, que vão e fazem carreira extraordinária na Europa. Eu fico até nos medianos, pronto. Se pegar jogadores brasileiros, hein, que a gente fala, esse volta em 2 tempos, e o cara acaba ficando lá, muitos se naturalizam, nem voltam mais para o Brasil. O Gerson teve 2 oportunidades no exterior. Uma bem jovem, quando apareceu no Fluminense, chamou a atenção da Roma, e nós acompanhamos aqui, não se deu bem na Roma, foi emprestado para a Fiorentina, e aí a opção foi voltar para o Brasil, e se encaixou à perfeição no Flamengo. Jogou muita bola, mas jogou muito. Aí chamou a atenção do Olympique, foi para lá, nós também acompanhamos aqui, boas apresentações, regulares, outras nem tanto, acabou voltando. Então, a impressão que me dá, claro, é muito jovem ainda, é de que, finito, o caminho dele na Europa. Ficará aqui e será uma contribuição para o Flamengo? Certamente. Eu vou usar um termo que raramente eu utilizo, é reforço. Reforço numa equipe que já é muito forte. É um jogador que conhece o time, tem vários companheiros daquela formação extraordinária de 3, 4 anos atrás. Então, esse chega para jogar e será um jogador muito importante. No entanto, vários são os motivos que levam um atleta de categoria a não vingar na Europa. Isso acontece, ocorre. A gente poderia citar muitos nomes aqui de brasileiros que passaram por essa situação. Voltou, fique legal, fique bem. E só acrescentar para passar a bola para vocês, também já ouvi muito na carreira essa coisa de que precisamos, vocês também da imprensa, valorizar, porque é bom para todo mundo. Claro que é bom para todo mundo. Nós aqui passamos muitos campeonatos europeus e quem me acompanha sabe que eu não sou um eurocentrista, né? Eu gosto de ter uma mente aberta, gosto de valorizar o nosso campeonato. Temos bons jogadores aqui, mas uma constatação a gente tem de fazer. Grande parte dos melhores da nata mundial, esses jogadores estão na Europa. É isso, e grande parte da nata brasileira acaba indo para a Europa, fortalecendo os campeonatos de lá.
Exato. Mas tem muita gente boa aqui, isso é verdade também. Sim. Agora, o Gerson, na reportagem a gente viu, ele destacou o Maracanã, a força do Flamengo, tá com saudade, mas ele relata que tá com saudade de tudo, do churrasco, da família, que sentiu muita falta disso tudo jogando fora, né? Então ele tá felicíssimo mesmo. Deixa eu falar com o Elton Serra um pouquinho, Antero, Suderge informa. Claro. Convocar o Elton aqui. Então parece daquele tipo de jogador que prefere ficar aqui. E aí tem um bom salário no Flamengo, tem o carinho da torcida, tem a família. E ele até fala, o resto eu não posso falar. Dá até margem pra gente imaginar o que mais que ele tá curtindo aqui na volta ao Brasil. Mas enfim, brincadeiras à parte, pro Flamengo é muito bom, né, Elton? Porque tem um jogador de 25 anos... que não é aquele cara que vai chegar aqui daqui a pouco jogar muito bem e bater na Europa de novo. A perspectiva agora é ficar com o Gerson por anos, né? E para ajudar a ganhar mais títulos. Ele disse que não pode falar, Edu, mas pega uma determinada música do Jorge Ben aí, Jorge Benjor, que aí a letra explica bem, talvez, o que atrai o Gerson aqui no Brasil, né? No nosso país tropical. Mas é claro que isso ajuda também a adaptação do jogador, ele é jogador da cidade, jogador do Flamengo, torcedor do Flamengo, apesar de ter começado no Fluminense, ele já declarou isso diversas vezes. E eu também tenho uma opinião com relação a essa questão do jogador dar certo ou não na Europa, né? Porque é bem relativo. A gente transmite aqui a Ligue 1, eu fiz alguns jogos do Gerson no Olympique, na sua primeira temporada com o Sampaoli. De fato, ele foi muito utilizado ele foi utilizado como meia muitas vezes, até se aproximando do ataque. Ele citou a quantidade de gols e de assistências, porque ele de fato era um meia atacante, jogava um pouco mais à frente, porque o jogo era diferente. E ele explicou que não deu certo por conta de desavenças com o treinador. E a gente lembra que o Gabigol passou pela mesma situação, que o Pedro passou pela mesma situação. Jogadores que foram para a Europa e ainda são jovens acabaram retornando para o Brasil. E o Gerson, ele foi 2 vezes, né? Na segunda até um pouco melhor que a primeira, retorna ao Brasil e não vejo como passo atrás. É claro que a gente olha para a Europa e acredita que todos os clubes que o cara dá um passo do Brasil para a Europa, ele está dando um passo à frente, independentemente de onde for jogar. Acho que o Olympique de Marseille é um clube grande da França, um dos mais tradicionais clubes da Europa, mas hoje não vive o momento que viveu na década de 90, por exemplo. Então, não acho que tenha dado um passo atrás voltando para o Brasil. E também acredito que um jogador com 25 anos tem capacidade de voltar para a Europa se assim desejar e se assim o mercado ainda permitir que ele retorne para a Europa. Mas acho, Edu, que é um jogador que volta mais maduro, que volta com entendimento melhor do jogo e que volta motivadíssimo para um clube que precisa desse tipo de jogador. Jogador motivado, porque se a gente está falando de um clube que quer ganhar todo ano, quer ser campeão todo ano, quer disputar os grandes títulos, temporada após temporada, você precisa ter jogadores motivados para isso. Não jogadores de barriga cheia. Tudo bem, o Gerson já ganhou com o Flamengo, viveu o melhor momento do Flamengo nos últimos anos, mas volta com fome para ganhar um pouco mais, e quem ganha com isso é o próprio Flamengo. Flamengo que tem um time reserva também, espetacular, né? Tem Cebolinha, tem Marinho, tem o Bruno Henrique, deve demorar um pouco mais para voltar, possivelmente em junho. Tem o Rodrigo Caio na zaga, que está treinando. Então, é realmente um elenco muito forte. O Flamengo ainda se mexendo no mercado. E ele falou sobre essa coisa, né? Que a gente acaba batendo demais, às vezes no Campeonato Brasileiro, no futebol brasileiro. E ele disse até, né? Eu acho que a gente tinha que dar mais moral para o nosso país, que cresceríamos ainda mais. Essa mentalidade de descredibilizar de alguma forma o nosso futebol é algo que a gente precisa mudar, Mauro Betting, se a gente quiser melhorar com o nível do Campeonato Brasileiro. Você concorda com o que disse o Gerson? O Vamp até disse ontem, e concordo com ele. É claro que o Campeonato Brasileiro não está no mesmo nível de uma Premier League, mas também, se a gente analisa aqui Campeonato Turco, Belga, né, segundo, terceiro escalão da Europa, não sei se está tão atrás assim. Dá para você discutir, sabe? Isso vai ser sempre complexo, porque realmente você não tem um enfrentamento. Você tem um nível, mas é aquela coisa, o time passa por cima. Aquele Flamengo espetacular, que é o melhor que eu vi no século XIX,
e que encarou o Liverpool, mega Liverpool, só perdeu na semifinal, na prorrogação, jogo duro e tal, enfim. Aquele time podia coisas espetaculares e quase nem chega ao Mundial porque não fez um grande jogo contra o River, que tiveram outro mega time, foi o grande time da década passada no futebol sul-americano, o River Plate. É coisa de jogo, uma bola para cá, outra bola para lá. Mas no modo geral, e agora esse ano, voltando grandes, com SAFs, com gente do nível do excelente trabalho do Flamengo, Palmeiras, o Atlético Mineiro num modelo que você pode discutir, mas com gente muito legal que está chegando, que já tem de reforço para o Galo, o próprio Grêmio voltando, com o Luizito Soares. A perspectiva do campeonato muito mais legal, muito mais equilibrado, e não só pelas grandes camisas e investimentos. A chegada das SAFs não é toda hora, não é um milagre que vai chegar, mas é melhor uma SAF do que muito safado que tinha ali. É melhor gente remunerada, não necessariamente profissional, do que gente que tirava dinheiro do clube. Dá para discutir muita coisa. Agora é indiscutível que, tecnicamente, é um dos grandes campeonatos, e certamente não só de agora, já de há um tempo, é a liga entre as grandes ligas do mundo, é a mais competitiva, a mais disputada. Não tem 10, 12 candidatos ao título, mas é, inclusive, fato. Se você pegar, porque daí é mais fácil fazer esse recorte. De 2003 para cá, quando começam os pontos corridos no futebol brasileiro, e mais ainda a partir de 2006, quando são 20 clubes e a coisa fica mais normal, não há liga no mundo das grandes ligas que tenha tido tantos times, clubes diferentes no G4 nesses 20 anos. Por quê? Porque é um nível de competitividade muito grande. E às vezes o time é o quarto colocado um ano e cai no outro, né? É um campeonato que não é tão anormal quando você pega um líder, qualquer que seja, e enfrenta um lanterna do mesmo campeonato, qualquer que seja, e esse líder, às vezes, em casa perde um jogo. Na Premier League pode ser um campeonato definido assim. Em outros campeonatos de grande nível, a Liga Espanhola, por exemplo, pode ser. Então, assim, é de um ótimo nível. Organizando um pouquinho mais, eu quero crer, porque torço, e porque, embora palmeirense, embora jornalista esportivo, eu costumo ser, otimista, eu quero crer que as coisas melhorem no futebol brasileiro. Nós estamos acompanhando imagens aqui do Gerson, né, do retorno dele ao Flamengo. O Gerson que fez essa crítica sobre o futebol brasileiro, sobre as pessoas do futebol. Você concorda, Bruno Prado, sobre isso que abordou o Gerson, que a gente deveria olhar com outros olhos para o Campeonato Brasileiro, para os atletas que jogam aqui no Brasil? Eu acho que assim, a função do jornalista é dar sua opinião, sim, verdadeira, com fatos, né? Você pode discordar ou não, concordar, discordar da opinião de um comentarista, seja jornalista, jogador, um comentarista, mas assim, não, porque estamos no Brasil, temos que valorizar, e esse valorizar, mesmo que se for o caso de falar falar bem de uma coisa só porque é do nosso país, isso não. Eu acho que o comentarista ele tem que falar o que ele pensa, com fatos, aí ele coloca por que ele tem essa opinião. O Campeonato Brasileiro, eu acho que é um bom campeonato. Eu acho que ele melhorou nos últimos anos. Nos últimos anos o nível melhorou. Uma coisa que a maioria não concorda, mas para mim é bem claro. Ter esses times hoje mais bem organizados e dominantes, eu acho isso muito melhor, uma coisa muito mais positiva do que negativa. Muita gente fala, fica chato, só ganha o Flamengo, só ganha o Palmeiras, aí o Atlético conseguiu quebrar um ano. Eu acho isso bom. Eu acho que quando você tem muito candidato ao título, quer dizer que nenhum deles é muito bom. Quer dizer que é tudo mais ou menos, e aí pode ganhar qualquer um. Acho que qualquer liga de futebol ou de qualquer outro esporte bem organizada, você tem as potências, e aí eu acho muito positivo que para chegar onde estão hoje o Flamengo e Palmeiras, você vai ter que se organizar. Não vai ser um negócio aleatório, não tem saída. Eu quero que o meu time dispute o título com o Flamengo e o Palmeiras. Seu time vai ter que se organizar para isso, isso eu acho positivo. Então, se eles são dominantes, é porque eles fazem por merecer, e acho que isso joga o nível para cima, porque obriga os outros a correrem atrás. Esse movimento das SAFs, que pode ser uma alternativa para que alguns se organizem, acho que alguns até uma alternativa de sobrevivência. Acho que Cruzeiro, Vasco e Botafogo não sairiam de onde estavam se não fossem as SAFs, não quer dizer que vão virar superpotências, mas pelo menos há um início de um caminho, de uma tentativa de organização, porque quem não organizar vai ficar vendo só os outros ganharem, só o Flamengo ganhar, só o Palmeiras ganhar. Então eu acho positivo. Acho que tem coisas negativas, é um campeonato que só começa em abril, porque você tem 16 datas para esse campeonato estadual, isso esmaga o Campeonato Brasileiro, faz com que tenha um excesso de jogos ali no momento mais importante da temporada. Quem for longe na Copa do Brasil e na Libertadores acaba prejudicado, tendo que jogar toda hora. Se você tem um brasileiro começando já em fevereiro, por exemplo, você distribui melhor isso. Aí, até porque o calendário é esmagado, quando tem data FIFA, os times que são mais bem organizados são punidos e perdem jogadores.
Então acho que tem coisa positiva e negativa, mas no geral um bom campeonato. Acho que ele já melhorou nos últimos anos com a organização de alguns clubes e pode ser melhor por questões de calendário. Se o calendário for um pouco melhor, acho que melhora o nível. A arbitragem também acho que tem que melhorar bastante. E uma coisa que ainda tem que melhorar, mas também já melhorou, o gramado. Acho que já temos mais gramados assim bons, mas acho que numa Série A de um campeonato importante, todos os gramados têm que ser bons. Todos os gramados utilizados numa Série A de Campeonato Brasileiro têm que ser bons gramados. Isso a gente ainda não alcançou, melhorou, mas ainda tem gramado ruim num campeonato de elite aqui no Brasil, que não pode. Acho que todos os gramados utilizados na Série A do Brasileiro têm que ser gramados em boa condição. Deixe seu like aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. A produção agora me passou um dado bem interessante, Mauro César. Após a contratação do Gerson, o Flamengo agora é dono das 5 contratações mais caras da história do futebol brasileiro. O Gerson aparece na primeira colocação, 92 milhões de reais. Pedro na segunda colocação com 87 milhões de reais, empatado com Everton Cebolinha. Aí vem Gabigol, 79 milhões e Arrascaeta, 64 milhões de reais. São dados aqui do portal Globoesporte.com. Então, o Flamengo sempre movimentando nos últimos anos as principais contratações do futebol brasileiro. Mauro. Eu acho questionável essa ordem aí, porque pelo que eu estou entendendo, eles estão utilizando-se o câmbio do momento de cada contratação. Eu acho que a referência tem que ser o euro. Aí você atualiza tudo para o euro de hoje, né? Porque você compra um jogador com o euro, de repente, a R$4, lá em 2000 e sei lá quanto, né? Aí compra um outro jogador mais barato com o euro agora a 6, 5,70, 5,80, 6,50, muda completamente. Então não basta transferir para o real da época da negociação. Acho que para a gente ter uma noção tem que tentar colocar em euro para ficar algo mais próximo. Embora até em euros isso possa mudar, né? Você pega, por exemplo, quando o Alexandre Pato foi contratado pelo Corinthians há mais de 10 anos, há 10 anos, né? Exatamente 10 anos, janeiro de 2013. Ele custou 15 milhões de euros. Na época, as maiores negociações do futebol internacional eram 50, 60 milhões. Hoje é 222 ainda, a maior que a do Neymar. E tem outras de 100, 100 e pouco. Agora o Enzo Fernandes está para ir para o Chelsea por 120 milhões de euros, um volante. Negócio assustador, né? O cara saiu por 12 mais bônus, vai custar quase 10 vezes mais. Então, até essa referência mudou. Isso, acho que isso mostra as duas coisas. A questão do Flamengo ter uma condição financeira privilegiada e também o perfil agressivo dos dirigentes dessa gestão atual no mercado, né? De buscar jogador caro e pagar. E tem outros aí, se você pega, por exemplo, o Ayrton Lucas, custou 7 milhões de euros. Foi contratado agora lateral esquerdo. E outros tantos jogadores também que não foram baratos. Você pega, por exemplo, o Léo Pereira, custou 6,3, se não falha, milhões de euros, zagueiro. E outros tantos, né? Então, acho que passa muito pelo perfil também da diretoria, que eu acho assim, se tem condições, é o que deve fazer. Você tem dinheiro, você faz o quê? Quando você fala assim, o clube não é banco. Sim, o clube não é banco. Mas também quando o clube está quebrado, é aí que ele não é banco mesmo, que banco tem dinheiro. O clube que não tem dinheiro, de banco ele não tem nada. Então, assim, mas quando o clube tem dinheiro, aí vale o raciocínio. Não, o clube não é banco, ele tem que investir. Não só em contratações, investir em estrutura, investir em condições de trabalho, tudo mais. Mas se tem condições de contratar jogadores caros de bom nível, tem que contratar aí o que eles fazem, né? E também venderam muitos jogadores, né? Por muito dinheiro também. Então, de certa forma, é quase uma troca. Você tem uma venda de um Vinícius Júnior, 45 milhões de euros, de um Renier, 35 milhões de euros, um Paquetá, 35 milhões de euros aproximadamente, e fora outros de 10, 11, 15, 2, 8, sei lá, soma tudo, você contrata aí o Arrascaeta, o Pedro, o Gabigol, o Cebolinha, agora o Gerson, 2 vezes, né? O Gerson, no caso, ele está sendo comprado por um valor menor do que aquele que foi vendido, né? Então, já saiu, já voltou. São 2 contratações do Gerson, na verdade. Mas acho que é isso, reflete aí o perfil da diretoria atual, que é agressivo, ela é uma diretoria muito controversa por uma série de questões outras, né? Mas com relação ao futebol, embora cometa alguns erros aí, troca de técnico, aqui, acolá, eu acho que esse é a postura que tem que ser de qualquer clube que tem dinheiro. Os grandes clubes do futebol mundial que tem grana fazem o quê? Contrata jogador bom. Se pegar o Real Madrid contrata jovens, mas contrata jogador bom, né? Mas contrata, sim, hoje ele tem a política de pegar jogadores jovens e desenvolver. Mas ele desenvolveu aí o Rodrigo, o Vinícius e alguns outros, agora Camavinga, Tchouaméni, mas ele já tinha espinha dorsal, né? Agora, há 2 temporadas, foi buscar o Alaba. Então, sai o Varane, vem o Alaba, sai o experiente, vem outro. Ele tem um Courtois no gol, ele tem um Benzema no ataque.
Então, assim, tem os garotos, mas tem uma espinha dorsal de homens experientes, com muita história no clube, que dão suporte para esses caras. Se você pegar só os jogadores jogasse no time ali, dificilmente estaria certo. Né? Mas é o que faz o Real Madrid, é o que faz o Manchester City, é o que faz o Chelsea, é o que faz o Manchester United, os grandes times do futebol mundial, a Juventus, no patamar lá da Itália, que é um pouco abaixo, o Bayern de Munique contrata, só que o Bayern é um predador interno, ele vai lá, pega os melhores da Alemanha, passa o rodo, leva todo mundo e põe no campo. Mesmo assim foi buscar o Mané na Inglaterra esse ano, um dos maiores atacantes. E não é de comprar muito caro, o Bayern de Munique no máximo, não lembro agora qual que é. Era o Javi Martínez durante um tempo, era a contratação mais cara, tipo acho 30 milhões de euros, nem isso, quer dizer, é perfil de cada clube, né? Sim, mas assim, os mais ricos fazem isso, contratam jogadores caros, que são jogadores em tese, são os melhores, a não ser quando você contrata de forma equivocada, né? Então tá aí, nação, é isso daí, os comentaristas rasgando elogios ao nosso Flamengo. O Flamengo está ficando gigante com os novos reforços, o pacotão de reforços do nosso Mengão. Então é isso daí, nação, deixa o seu like no vídeo, se inscreva no canal, ativa o sino das notificações para você receber sempre os vídeos do Mengão. Escreva nos comentários a sua opinião e a gente se vê no próximo vídeo.